Na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Uma pergunta. Como já foi dito aqui, pastor Antoniel nos antecedendo, eu sou o autor desse livro, Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Eu comecei a escrever esse livro por volta do ano de 2015. Eu havia pregado uma mensagem no setor onde eu trabalhava, setor do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, setor 14, do Ministério do Belém. E eu preguei lá uma mensagem com o tema: o que significa ser pentecostal? O que significa ser pentecostal? Está no YouTube, no meu canal de YouTube, essa mensagem. E nós tínhamos muita conversa, muito diálogo e muita coisa relacionada à teologia pentecostal no campo da teologia. No campo da teologia, nós temos alguns, há quem diga que a teologia pentecostal é fraca, é superficial, é frágil. Eu acho que não. Nós temos aí um bom material, grandes teólogos, não só no Brasil, mas no exterior, teólogos nos Estados Unidos, por exemplo. Enfim, temos aí um bom material. É claro que nós precisamos avançar, podemos estagnar. Mas no que diz respeito à pregar nessa perspectiva, a gente tinha e ainda temos muita dificuldade. Há um déficit muito grande ainda hoje. Porque, por exemplo, quando você fala de pregação pentecostal, de pregador pentecostal, de imediato, o que vem na nossa cabeça? Estou falando num contexto geral. O que vem na nossa cabeça? O pregador que segura aqui na cabeça do microfone, que corre para lá, corre para cá, receba e sopra, e roda, e joga o paletó em cima do povo, e cai, e esse aí é pentecostal. Eu já tive o desprazer, eu chamo isso de desprazer, eu já tive o desprazer de ouvir uma grande mensagem mesmo, rica, pentecostal, profunda, lindíssima, bem construída, pautada nas escrituras, cristocêntrica, mas porque o pregador não acelerou na hora de falar, a fala dele foi calma, ele falou brandamente, falou pausado, aí os irmãos saíram falando assim: ele não é pregador não, ele é bom para estudo, é muita teologia. Uma mensagem absolutamente simples, cristocêntrica, pautada nas escrituras, e os irmãos saíram falando que a mensagem era uma mensagem assim, muita teologia. A gente pensou que ia ser uma coisa assim, que ia balançar, que ia sacudir, porque na nossa cabeça, eu falo nossa, né, para não ficar apontando os outros. Então, na nossa cabeça, estou falando de modo geral, muitas vezes a gente tem esse mau entendimento da pregação pentecostal, do perfil do pregador pentecostal. Então, nessa minha pregação, eu preguei sobre o que significa ser pentecostal, e de lá para cá acendeu essa luz, e eu comecei então a trabalhar esse livro. Nesse livro eu tenho aqui, além das minhas pesquisas, das minhas fontes bibliográficas que consultei, eu tenho aqui muita conversa, muito diálogo com pastores. Eu fiz questão de conversar com vários pastores de seus 60, 65 anos para frente, até os 80, entre 60 a 80 anos, vários pastores. Eu viajei muito para o Nordeste, e desde a capital até os interiores, das capitais aos interiores, inclusive cidades do sertão do Nordeste, pastores nessa idade, 60, 65 a 80 anos,
conversei com vários desses pastores. Por incrível que pareça, todos eles mostraram para mim, nas perguntas que eu fiz a eles, na conversa que eu tive com eles, todos eles mostraram para mim uma tremenda preocupação com o estado da igreja evangélica brasileira hoje. E eu estou fazendo, eu até estava conversando com o Weber ali antes da gente subir aqui, que eu estava com eu digo estava porque veio a pandemia e tirou a gente tudo fora de eixo, mas eu estava com um projeto de delimitar mais o livro, porque esse livro ele está de forma abrangente. Eu falo aqui do movimento evangélico brasileiro, da igreja evangélica brasileira de forma genérica, como um todo. Então, esses pastores com quem eu conversei, todos das Assembleias de Deus, mostraram grande preocupação com a situação da igreja evangélica brasileira, o movimento evangélico brasileiro como um todo. Eu tenho aqui alguns rascunhos, inclusive, fiz questão de procurar lá e trazer algumas anotações que eu fiz de caneta ainda ali. Muitos deles pontuaram para mim uma preocupação com o crescimento explosivo dos evangélicos no Brasil, crescimento numérico, de forma explosiva dos evangélicos no Brasil. Nós tivemos no censo de 2010, os dados do IBGE fez o apontamento do crescimento numérico dos evangélicos no Brasil, que levou aí a despertar grande alegria nos evangélicos, porque começaram olha, nós estamos chamando a atenção até do IBGE, nós estamos crescendo. Eu vi um televangelista midiático, muito influente, inclusive ele falando ali, todo rançoso, né, nos seus programas lá, na televisão, falando que o IBGE, na verdade, é atrasado, porque o crescimento é muito maior do que o IBGE estava mostrando. Isso em 2010, esse televangelista falando isso lá. E muitos desses pastores, muitos deles simples, sem um curso teológico, sem uma formação teológica, uma teologia todos têm, né? Mas eu digo uma teologia formal. Muitos deles sem essa teologia de sala de aula, de um curso formal. Muitos deles leigos, mas mostraram preocupação com esse crescimento numérico de forma explosiva dos evangélicos no Brasil. E eu perguntei, mas por que, pastor? O senhor não se alegra em ver a igreja crescendo? Aí teve um que falou para mim assim: o que está crescendo no Brasil não é o evangelho. O que está crescendo no Brasil é um falso evangelho. Eu coloquei isso no livro. Tem teve um que falou isso para mim. O que está crescendo não é o evangelho. O que está crescendo é um falso evangelho. A minha preocupação com o crescimento numérico, porque não é que eu seja contra o crescimento numérico. Claro que não. Se você me perguntar assim, você prefere pregar num templo vazio, meia dúzia de pessoas ali, e agora está tendo muito isso, né? Com a pandemia, muitos pastores, eu mesmo preguei, as cadeiras todas vazias, só as máquinas, né? As câmeras de filmar, e eu pregando ali, mas o templo vazio. Se você me perguntar, você prefere pregar o templo vazio ou o templo cheio? Prefiro pregar com o templo cheio. Você me perguntar, você prefere pastorear uma congregação que não tem ninguém, ou você prefere pastorear uma igreja cheia? Eu prefiro pastorear uma igreja cheia. É claro que se eu pegar uma congregação vazia, poucos membros, eu vou trabalhar para gerar mais, para que a casa se encha. Então eu não sou contra, não estou criticando o crescimento numérico, no questão do número.
A grande questão é, com qual qualidade esse movimento evangélico tem crescido? E aí eu ouvi a frase: o movimento evangélico brasileiro cresceu do tamanho de um oceano, mas na profundidade de uma piscina. Não adiantou nada. Em Atos dos Apóstolos, e aí eu trabalho muito isso no livro, os 2 primeiros capítulos de Atos, capítulo 1 e capítulo 2 de Atos. Já no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 41, o texto diz que após aquele movimento do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, dos irmãos que falaram noutras línguas e falaram na língua nativa daquela multidão que ali estava, e eles ouviram o Evangelho, Pedro se levantou, pregou o Evangelho, e eles questionaram: o que nós vamos fazer agora? E Pedro respondeu que eles deviam se arrepender e serem batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados, e então eles receberiam o dom do Espírito Santo. O versículo 41 diz que naquele dia houve um acréscimo de quantas pessoas? Quantas? Quase 3.000, não é isso? Depois, mais adiante, em Atos dos Apóstolos, no segundo movimento lá, houve uma conversão em massa de quantas mil pessoas? Quase 5.000, olha aí. Numa única pregação, quase 3.000. Depois de novo, numa única pregação, quase 5.000. Isso é inédito na história do cristianismo. E isso é uma explosão tremenda. E mais adiante, em Atos dos Apóstolos, o texto diz que era uma multidão que já não se podia mais contar. Ele já não quer saber de uma coisa? A primeira foi quase 3.000, a segunda foi quase 5.000. A gente não dá mais para contar não, é muita gente. Só que, todavia, contudo, entretanto, esse crescimento numérico da igreja primitiva, a igreja primitiva também cresceu numericamente. E esse crescimento numérico da igreja primitiva foi um crescimento com qualidade. Isso que me chama a atenção na igreja primitiva. Eles crescem numericamente, mas não perdem a qualidade, sem perder a qualidade. E isso também não afasta o fato de que a igreja primitiva também era uma igreja que tinha problemas internos, que não existe igreja perfeita. Você acha que existe igreja perfeita? Não existe. Nenhuma comunidade local é perfeita. Se você estiver procurando uma comunidade local, uma igreja local para congregar sem problema, sem defeito, pare hoje, porque você não vai achar. E se você achar, por acaso achar, não entra nela, pelo amor de Deus, senão você vai estragar ela. Porque não existe igreja sem problema. E a igreja primitiva também era uma comunidade local, estava crescendo numericamente, e paralelo ao crescimento, os problemas. Por exemplo, será que tem pessoas que mentem na igreja hoje? Na igreja primitiva também tinha, lembram de Ananias e Safira? Capítulo 5 de Atos. Vocês acham que na igreja evangélica hoje as pessoas murmuram? São preconceituosas? Será que são? Será que existem pessoas preconceituosas? Será que existem pessoas que tratam umas às outras com diferença, no sentido social da palavra? Eu tenho um bom carro, venho à igreja com o meu bom carro, você não tem carro, você veio de ônibus, então eu olho para você assim com um olhar mais, com um ar mais de superioridade. Será que na igreja primitiva tinha isso? Tinha. Atos capítulo 6, versículo 1. Se você prestar atenção, só num versículo 1, tem murmuração, tem preconceito e tem desigualdade social. Só no versículo 1 do capítulo 6 de Atos. Houve uma grande murmuração, o texto já está claro dizendo isso.
porque as viúvas helenistas, aquelas que viveram dispersas sob a influência grega, estavam sendo desfavorecidas na distribuição diária. Então só no versículo você tem murmuração, o texto diz isso claramente, desigualdade social, porque as de Jerusalém estavam sendo mais bem favorecidas do que as helenistas, e preconceito, porque as helenistas também eram vistas assim, com um estranhamento. Então, qual que é a ideia aqui? Igreja deformada. O título já é uma provocação. O título já é uma provocação. Porque qual era o grande lema da reforma protestante do século XVI? Uma igreja reformada, sempre se reformando. Só que, passados, agora já passamos pouco mais de 500 anos da reforma, pouco mais de 500 anos da reforma protestante, o que nós temos visto? Qual é o cenário do movimento evangélico, da igreja evangélica brasileira hoje? Eu acredito, sinceramente, sem querer ofender, mas eu acredito que se os reformadores, Lutero e todos os reformadores, vissem o cenário da igreja evangélica brasileira hoje, eles virariam no túmulo. Aliás, em muitas práticas de fé, e o pentecostalismo não fica muito fora disso, nós temos muitas práticas de superstições e de paganismo que Lutero estava combatendo lá no Reforma. Nós estamos hoje vivendo praticamente uma neopentecostalização do pentecostalismo. Neopentecostalização do pentecostalismo. Apesar das Assembleias de Deus, de modo geral, é claro que nós temos muitos ministérios hoje de Assembleia de Deus, variadas convenções, e é claro que existem aí algumas diferenças entre uma convenção e outra, entre um ministério e outro, mas no geral, de forma geral, as Assembleias de Deus é vista como uma igreja conservadora, uma igreja que preza pela doutrina, uma igreja que preza por uma mensagem bíblica e cristocêntrica. Mas não obstante a isto, nós temos visto uma forte influência do neopentecostalismo no nosso pentecostalismo assembleano. Por exemplo, as campanhas. De onde saíram essas campanhas? Quebra de maldição, queda do gigante, campanha. Agora mesmo nós estamos vivendo uma época que todo mês de janeiro, assim, preste bem atenção, irmãos, eu não estou aqui com críticas ácidas e nem querendo alfinetar A, B ou C, mas eu estou trazendo, tentando provocar vocês aqui qual é o contexto hoje. Nós estamos tendo todo mês de janeiro, muitas igrejas, é claro que não todas, né, não posso generalizar, mas muitas igrejas das nossas Assembleias de Deus aderiram às campanhas dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Muitas Assembleias de Deus aderiram a essas campanhas. Eu mesmo já fui pregar em várias. Me chamaram, não chamam muito, né? Eles não chamam muito não, mas que acolá aparece um que chama, eu vou. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. De onde vem isso? Então, há uma forte influência assim, nós não podemos negar isso. Há uma forte influência do neopentecostalismo no pentecostalismo hoje. A teologia da prosperidade, por exemplo, era uma mensagem que até não faz muito tempo, entre os anos 80 e 90, era uma pregação muito rechaçada pelos nossos pastores mais antigos, pelos nossos pregadores. Hoje não, hoje você já tem dificuldade. Quando você vai falar sobre teologia da prosperidade, você já tem dificuldade hoje no contexto assembleano, pentecostal. Você quer dizer então, as pessoas questionam e dizem assim, você quer dizer então que crente só tem que sofrer, que crente não pode ser rico, que crente não pode ter um carro novo, não estou dizendo isso.
Muitas vezes, em muitas reuniões, em muitas palestras, principalmente com jovens, eu recebo esse tipo de questionamento. Quer dizer, porque de qualquer forma ou de alguma maneira, o discurso da teologia da prosperidade, que usa o Evangelho e a fé como uma moeda de troca para conseguir de Deus as suas benesses e viver aqui uma vida farta e regalada, de alguma forma faz sentido na cabeça dessas pessoas. E o Evangelho fica onde? A proposta verdadeira, genuína do Evangelho passa por onde? Então, o título aqui, Igreja Deformada, é uma provocação mesmo. Porque o grande lema da reforma era uma igreja reformada, sempre se reformando. Então, eu trato aqui, basicamente, desse livro, 4 grandes momentos. Ao longo desses 2000 anos de história, 4 grandes momentos. O primeiro, o que foi a igreja primitiva no primeiro século. O que foi a igreja primitiva no primeiro século? Qual era a doutrina dos apóstolos? Lucas não escreveu lá em Atos, capítulo 2, versículo 42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era esta doutrina dos apóstolos? Antes de eu continuar aqui, deixa eu voltar um pouco, que eu acho que eu fiquei devendo aqui lá atrás, quando eu falei do crescimento numérico da igreja primitiva. Tinha seus problemas internos, como eu mencionei, suas questões, citei aqui a questão da murmuração, da desigualdade social, citei aqui o preconceito, citei aqui a mentira. Eram problemas internos que existiam na igreja, e o que me chama a atenção é exatamente isso, que essa igreja cresce numericamente, mas não perde a qualidade. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que não foi só um número? E como é que eu sei que foi um crescimento de qualidade? Por causa do versículo 42, aqui eu fecho. Versículo 42 de Atos capítulo 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E qual era essa doutrina dos apóstolos? O que era que os apóstolos pregavam? Qual era a pedagogia deles? Qual era o ensino deles? O que era que eles ensinavam? Que a igreja num todo, a igreja olhava e dizia assim: olha, isso aí que eles estão pregando, isso é a base. Isso aí, isso são os pilares. Isso é o alicerce da nossa fé. É aí que está a base da nossa fé cristã. É nisto aí que nós vamos nos firmar. É nisso que nós vamos permanecer. É nisso que nós vamos insistir em perseverar. Então, quer dizer, eles tinham uma pedagogia, eles tinham um ensino, eles tinham uma doutrina, que Lucas está chamando aqui de doutrina dos apóstolos, que a igreja compreende essa doutrina como base, como um alicerce, que eles vão se firmar nela. Qual era essa doutrina dos apóstolos? Veja aí na sua Bíblia, Atos 2. Atos 2 e 20, deixa eu ver qual é o 20 aqui. 2:22. Atos capítulo 2, versículo 22. Que diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Entre os versículos 22 e 24, nós temos aqui um resumo
daquilo que Lucas chama de doutrina dos apóstolos no versículo 42. Se nós prestarmos bem atenção, daqui para frente, em todo o livro de Atos dos Apóstolos, depois passando por todas as cartas paulinas, as cartas de Paulo, depois passando pela epístola aos Hebreus, né, que é aquela epístola intermediária entre as cartas paulinas e as cartas gerais, aí você passa pelas cartas gerais até o Apocalipse. Daqui para frente, em todo o livro de Atos, cartas de Paulo, epístolas gerais, até o Apocalipse, nós vamos ver isso aqui com frequência, na fala, na pregação, nos escritos dos apóstolos e na pregação e na vivência da igreja primitiva como um todo. Igreja primitiva aqui, não só a igreja de Jerusalém, mas as igrejas que Paulo plantou em Éfeso, em Corinto, em Filipos, em Tessalônica e daí por diante, até o Apocalipse, mesmo que muitas vezes nas entrelinhas, mas nós vamos perceber isso aqui, essa fala de Pedro aqui em Pentecostes, mesmo que muitas vezes de forma sutil, mas nós vamos perceber, às vezes de forma muito clara, muito visível, e às vezes nas entrelinhas. Qual era a doutrina dos apóstolos? Foi nisso que eles se firmaram, e o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era isso que eles pregavam. O que eles pregavam? Primeiro, Jesus não é um personagem fictício, ele não é uma lenda, ele é um personagem da história. Versículo 22, Jesus o Nazareno, ele é um personagem da história. Mais tarde, quando Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 4, Paulo diz, deixa eu ler aqui o texto, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 também, salvo engano, isso mesmo, versículo 4, Paulo diz: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Parece até redundância, né? Só nasce de mulher mesmo. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus não é um personagem fictício, ele não é um personagem lendário, que meros e rústicos pescadores inventaram. Sabe aquela história de pescador? Até hoje, né? Até hoje tem essa coisa que pescador conta história. Tem até as piadas que fazem, né? E se o pescador falar que pegou um peixe desse tamanho, pode ter certeza que foi desse tamanho. Tem as piadinhas que o pessoal faz aí com o pescador. E Pedro aqui na sua pregação, e Paulo e os demais apóstolos, e a igreja como um todo, crê piamente que Jesus não é história de pescador, Jesus não é lenda, Jesus não é uma ficção, ele é um personagem da história. Nós andamos com ele, nós vimos ele, nós falamos com ele, nós vimos ele expulsar demônios, nós vimos ele limpar leprosos, nós tocamos nele, foi palpável. Deus em Jesus, em carne e osso, nós estivemos junto com ele, comendo e bebendo com ele, nós somos testemunhas oculares. Ele é um personagem da história. Isso era a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos pregavam isso aqui com toda a força. E aí é claro, né, que a gente fala hoje de Jesus, nascimento de Jesus, as pessoas ficam assim, parece que está ouvindo uma história qualquer. Mas isso aqui, no contexto do primeiro século, isso aqui era revolucionário. Isso aqui era para deixar qualquer filósofo grego com ponto de interrogação na cabeça. Isso aqui era para deixar qualquer judeu escandalizado. Por isso que Paulo diz, é loucura para o grego e escândalo para o judeu, mas para nós é o poder de Deus. Isso era a doutrina dos apóstolos, eles pregavam isso o tempo todo. Segundo, qual era a doutrina dos apóstolos? Eles pregavam e diziam o seguinte: Jesus viveu uma vida santa, aprovada por Deus e provada por sinais e por maravilhas. Versículo 22 ainda: varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais.
Os apóstolos pregavam e insistiam que ele viveu uma vida santa, aprovada por Deus e provada por sinais e por maravilhas. Terceiro, qual era a doutrina dos apóstolos? Eles pregavam em terceiro lugar dizendo o seguinte: a morte de Jesus na cruz não foi um acidente. Jesus não foi um revolucionário político que organizou um grupo de revoltados que queriam tomar o império, se deu mal, se frustrou na sua tentativa e na sua expectativa política e terminou morto na cruz. Não foi isso que aconteceu. Foi um desígnio eterno de Deus, pregavam os apóstolos. Versículo 23: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Duas coisas Pedro está falando aqui. Primeiro, que o evento da crucificação aconteceu dentro do espaço-tempo. Há mais de 2000 anos, o nosso Cristo amado foi preso, foi julgado, sumariamente condenado, brutalmente espancado, torturado com requintes de crueldade, e foi crucificado entre dois ladrões e morreu como um criminoso comum no Monte Caveira, entre dois ladrões. Isso se deu dentro do espaço-tempo, dentro da nossa era e da nossa realidade. Mas a cruz, Pedro diz isso depois lá na sua carta, na epístola que ele vai escrever, Pedro diz isso: a cruz é antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado já existia uma cruz. Antes que o mundo fosse formado, antes que Deus criasse todas as coisas, já existia a cruz. E Pedro vai dizer isso lá na sua carta depois, que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Essa era a doutrina dos apóstolos. Quarto, eles pregavam e diziam o seguinte: Jesus ressuscitou dentre os mortos corporalmente. Não foi uma visão. Alguém, eu tive uma visão, eu sonhei que ele tinha ressuscitado. Não, foi corporalmente. Versículo 24: ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. As mulheres testemunharam o túmulo vazio. Ele apareceu para os seus discípulos, apareceu para Tomé em particular, apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Paulo depois escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que ele foi visto por mais de 500 irmãos após a sua ressurreição, e foi visto de uma só vez. O texto é claro em dizer que ele foi visto de uma só vez por mais de 500 irmãos. Você contestar que eu vi Jesus, eu sozinho, só eu que vi, é uma coisa. Agora você contestar o testemunho de 500 pessoas dizendo: eu estava lá, eu vi. E vou dizer mais: possivelmente esse dia aqui, que Paulo diz dos 500 irmãos, possivelmente se tratasse do dia em que em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou as suas últimas palavras: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre todos vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia, até os confins da terra. Foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra, foram essas. Por quê? Porque o versículo 9 diz: tendo ditas todas estas palavras, foi Jesus elevado aos céus. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, eles viram. Possivelmente, Atos 1, 8 e 9 está ligado com 1 Coríntios 15. O testemunho que Paulo está dando lá, que ele foi visto por mais de 500 irmãos, foi esse dia em que Jesus ascendeu aos céus à vista deles. Eu estava lá, e eu também estava, e eu também estava, e eu também estava, mais de 500 irmãos, eu estava lá, e eu testemunhei, eu vi, ele ascendeu aos céus, e eu vi quando uma nuvem encobriu dos nossos olhos, a gente não pôde ver mais nada, e foi aí que 2 seres angelicais apareceu dizendo que era para nós ir para Jerusalém, que não era para ficar olhando mais para cima, que ele já foi, e agora era para ficar lá em Jerusalém, porque a gente ia ser revestido do poder do céu. Era essa a doutrina dos apóstolos. E por último, qual era a doutrina dos apóstolos? Eles pregavam e diziam o seguinte: Jesus ascendeu aos céus,
mas brevemente de lá voltará para arrebatar a sua igreja. Era essa a doutrina dos apóstolos. Aonde é que está aqui os apóstolos dizendo assim: olha para o seu irmão, cutuca ele, pega na mão dele, bate o pé, sapateia, estou vendo, a bola de fogo, vou jogar agora. Onde é que você viu isso aqui? Em nenhum momento aparece isso aqui. A mensagem é do jeito que eu estou falando aqui, simples, curta, simples, objetiva. A mensagem de Jesus, sua morte e ressurreição, sua vida, sua obra na cruz, sua volta iminente. Agora eu digo a vocês, é a provocação do livro Igreja Deformada: onde estão esses princípios? Onde estão essas mensagens? Onde estão essas mensagens? Então, em tese, nós trabalhamos aqui o que foi a igreja no primeiro século. Basicamente, estou comentando com vocês aqui o que foi a igreja no primeiro século. Eu disse que são 4 grandes momentos que eu comento aqui no livro. Depois, o que foi o movimento da reforma protestante do século XVI. Porque lá pelo século V, quando Constantino cooptou o cristianismo para que fosse a religião oficial do Estado, e a igreja então mergulhou e surfou na onda do poder estatal, essa igreja aqui do primeiro século, que era a igreja servidora, a igreja do serviço, a igreja acolhedora, a igreja que prega o evangelho da cruz, a igreja que prega Jesus, a igreja que prega a sua morte e sua ressurreição, sua obra no Calvário. Essa igreja que ressalta o grande significado e a grande importância da ressurreição, porque em Pentecostes a grande ênfase do sermão de Pedro foi a ressurreição. Paulo, quando estava em Atenas discutindo com os mais intelectuais filósofos de Atenas, filósofos epicureus e estoicos ali, eles questionavam Paulo, mas mais do que questionar Paulo, eles estavam chamando Paulo de tagarela e dizendo que Paulo parecia pregadores de estranhos deuses. Por quê? Atos 17 e 18. Atos 17 e 18. Chamando Paulo de tagarela e dizendo que Paulo parecia pregador de estranhos deuses. Por quê? O texto responde: porque pregava a Jesus e a ressurreição. A mensagem que incomodava eles lá no primeiro século era a ressurreição. Porque hoje é assim. Irmãos, não se sintam em desconforto com o que vou dizer. Mais uma vez repito, não estou alfinetando, não tem nada a ver com isso. Mas eu sou filho e neto de pastor. Filho e neto de pastor, nascido e criado na Assembleia de Deus. E eu alcancei um tempo, inclusive quando eu comecei a pregar, eu era criança, eu tinha 7 anos de idade. Meu pai e meu avô, ambos já falecidos, e eram pastores. Uma das grandes preocupações do meu pai, inclusive, e do meu avô, quando ia falar comigo sobre pregação: presta atenção no culto. Toda hora eles ficavam falando isso comigo: presta atenção no culto. Se o culto é ceia, pregue sobre o sacrifício de Jesus, fale sobre a ressurreição, fale sobre o sangue, fale de Jesus. Agora é ceia e o cara está contando a história de José, do Egito. Você vai vencer, a roda gigante vai girar, assim como governador, assim como José foi governador, você vai ser governador também. E o pior assim, né? Se tivesse pelo menos sendo fiel ao texto e sendo fiel à narrativa bíblica de José, ainda passava. O problema é que ainda deturpam a história de José, tiram o foco do que o texto de fato quer dizer e transformam numa mensagem coach, de autoajuda. A mesa da ceia posta,
E o cara pregando uma mensagem coach de autoajuda. E diz, ele está pregando Bíblia porque está falando de José. Aí você fala, Jesus ressuscitou? Parece que eu ouvi falar mesmo isso. Jesus ressuscitou. Parece que quando eu era criança, parece que uma vez minha avó me contou uma história dessa. Jesus vive. Amém, né? Amém. Quer dizer, eu fico com o pé atrás, porque me parece que falar da ressurreição de Jesus hoje não tem mais o mesmo impacto que tinha no primeiro século. Parece, tá? Não estou afirmando nada, parece. Parece que alguns crentes têm até o mesmo comportamento desses epicureus e estoicos, filósofos, epicureus e estoicos, que se você prega sobre a ressurreição, o que essa tagarela está falando? Que mensagem é essa? Eu pensei que ia ser uma mensagem que ia me jogar para cima. Você quer uma mensagem que te joga mais para cima do que falar que Jesus vive? Que eu só estou aqui porque Ele vive? Nós só estamos aqui porque Ele vive. Esse workshop só está acontecendo aqui porque Ele vive. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios capítulo 15, que se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e é vã a vossa fé. Nós só estamos aqui porque Ele vive. Paulo diz, de fato Ele ressuscitou, sendo Ele a primícia dos que dormem. Então essa igreja se desvia no século V. Se torna a igreja do poder, deixa de lavar os pés dos pobres para lavar os pés dos nobres, se converte na igreja estatal. Aí nós temos aquele grande período, que a história chama de o período da Idade Média, período medieval, também que é chamado de Idade das Trevas, E talvez não tenha outro termo a descrever esse período, a não ser esse mesmo, de obscurantismo, de trevas, de escuridão, de uma igreja que se desviou completamente, abandonou a doutrina dos apóstolos, divorciou-se da doutrina do Calvário, trocou o poder da cruz pelo poder político e se tornou uma igreja do Estado, uma igreja estatal. Se ela falar assim, esse celular é a verdade, amém, ninguém pode questionar, ninguém pode falar nada, porque a igreja fala em nome de Deus, e quem questiona a igreja é herege, e herege merece fogueira. Então se a igreja está falando que esse celular é a verdade, amém, você não vai questionar, porque se você questionar você vai para a fogueira, então é presumível que você não vai questionar. É aí que entra a mariolatria, culto aos mortos, oração pelos mortos, adoração da hóstia, e daí por diante, toda sorte de paganismo, de superstição invadem o evangelho, e nós temos uma igreja simplesmente comprometida com o ouro e com a prata, com o poder estatal e com a riqueza e nada mais. Eis que vem lá então um monge agostiniano, Martinho Lutero, lê Romanos, iluminando a Bíblia com lamparina, lê Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. 1:17 não, 1:16, né? Deixa eu olhar aqui. 1:17, o justo viverá pela fé. Aí Lutero vai lá, escreve 95 teses, prega lá na porta da igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha, e ali foi um golpe, pontapé fundamental e um golpe, contra a venda das indulgências principalmente, contra o papado, contra toda a estrutura de uma religião adoecida, de uma igreja desviada, de uma igreja descaracterizada, de uma igreja deformada, de uma igreja escandalizada, de uma igreja que se afastou completamente do evangelho. Começa uma grande revolução, que nós chamamos de reforma protestante.
E aí é o título do livro, Igreja Deformada. É a provocação, porque a proposta e o grande lema era a igreja reformada sempre se reformando. Depois, um terceiro grande momento, aí já é um recorte mais delimitado, o que foi o movimento pentecostal no Brasil no início do século XX. Com a chegada dos 2 missionários suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, o movimento pentecostal assembleano incendiou o Brasil assim como um graveto incendeia uma floresta, alastrou pelo Brasil inteiro a chama e a mensagem pentecostal, que eu não vou comentar muito mais aqui, acho que meu horário já está até vencendo, ou já venceu. Eu já mencionei alguma coisa em relação à neopentecostalização do movimento pentecostal, a banalização da pregação, a vulgarização do movimento pentecostal, a superficialidade do púlpito, porque vejam bem, deixa eu comentar isso aqui rapidinho. Às vezes a gente tem, porque a nossa igreja, durante muito tempo, não aceitou teologia, a teologia era vista assim, sob suspeita, por assim dizer. Eu alcancei um tempo que o pregador não podia levar uma folha de sermão para o púlpito. Isso ainda nós temos dificuldade ainda, mas não tanto quanto antes, mas ainda temos uma certa resistência. Chegar com a folha de sermão lá e pôr no púlpito para pregar, esse pregador não tem unção de Deus não. Você não viu lá? O homem trouxe logo, foi um jornal para o púlpito. Eu alcancei esse tempo. Eu me lembro que eu sofria. Não, eu sofri, viu? Sofri porque eu era criança, não tinha a menor ideia do que significava ser pregador. E meu pai baiano, pastor, bravo. Ou eu pregava ou eu pregava. Botava eu para decorar umas 3, 4 folhas de sulfite escritas dos 2 lados, e eu tinha que decorar aquilo, e tinha que decorar, porque eu não podia pregar com a folha lá no púlpito, senão os irmãos não aceitavam a pregação, e ainda bem que eu era menino novo, né, criança, então a mente estava novinha, decorava rápido, chegava lá e, oh glória, que palavra, mal eles sabiam que eu tinha decorado tudo em casa. E resistimos por muito tempo à teologia. Eu me lembro do meu pai, do meu avô, do meu tio, e outros irmãos obreiros da igreja, que foram até disciplinados, porque estavam estudando teologia com um irmão lá, que era teólogo, e os irmãos estavam estudando teologia, e o pastor, olha, vocês estão disciplinados, até vocês parar com isso. Esse negócio, aí para zombar, tom de sarcasmo e de zombaria, diz assim, a tia Luzia está desviando os crentes. Chamava a teologia de tia Luzia, né? Até que, graças a Deus, isso foi se desfazendo, né? Hoje, graças a Deus, nós temos aí muitas escolas teológicas, faculdades de teologia da nossa igreja, das nossas Assembleias de Deus, reconhecida pelas nossas convenções, seminário, já estamos tendo agora, inclusive, curso à distância, você pode estudar EAD, curso básico, até pós-graduação já tem aí, de teologia. Graças a Deus por isso, foi um salto muito grande, crescemos aí nesse sentido, né? Mas, por que eu estou fazendo esse comentário aqui? Porque por causa disso, muitas vezes nós somos levados a falar mal dos nossos pastores antigos, e dizer assim, os nossos pastores antigos nos ensinaram errado, os nossos pastores antigos não tinham conhecimento. Lê do engano. Lê do engano. Os nossos pastores antigos pregavam e eram grandes pregadores da Bíblia. Tinha essa resistência, e você tem que levar em consideração o contexto deles, a realidade deles, você tem que levar isso em consideração, essa resistência contra o curso, a teologia, mas eles eram bíblicos, não significa que eles não eram bíblicos, eles eram bíblicos. Eu posso dar o testemunho do meu avô, dentro da minha casa. Meu avô era semi-analfabeto. Sabe quando foi que meu avô aprendeu a ler e assinar o nome? Depois que ele se converteu lendo a Bíblia. Nunca foi à escola, ele se converteu, e na experiência de conversão, com a leitura da Bíblia, foi que ele aprendeu a ler e assinar pelo menos o nome. Agora, não é porque era meu avô não, mas eu não conheci um velhinho
para ter um domínio de púlpito e cativar o povo. Ele arrebatava o povo assim, só na introdução da mensagem dele. Parecia, quem ouvia ele falar, disse, esse homem é um doutor. Esse homem é um doutor, claro, levando em consideração as palavras erradas. Era um sertanejo, mineiro, de Minas Gerais, mas ele construía a mensagem bíblica, cristocêntrica, uma oratória que eu vou te falar para o seu negócio. E como meu avô, conheci muitos outros pastores, e nós temos aí na nossa história, na história das nossas igrejas, da nossa igreja, das Assembleias de Deus, muitos pastores. Então, queridos, o que eu quero dizer com isto? Que infelizmente, não obstante ao avanço que demos, ao salto que nós demos no estudo, na teologia, e hoje nós temos teologia aí para todo gosto, nos tornamos ao mesmo tempo superficiais no púlpito. Muitos dos nossos pregadores pentecostais fazem muita vergonha para nós. Muita vergonha. Não estou aqui para criticar de ninguém, nem desdenhar de ninguém, mas eu preciso dizer isso. Faz muita vergonha. Aquelas mensagens cheias de chavões, de autoajuda, os coaches da fé, né, que agora está na moda aí o coach da fé, e cheia de frases de efeito, né? Fica como um enfermeiro tentando acertar a veia. Ele quer ver o movimento da igreja, quer ver a resposta do povo. Enquanto ele não vê o povo lá, ele fica como um enfermeiro tentando acertar a veia. Aí quando ele acerta numa frase ali, que ele vê que o povo reage à frase dele, pronto, ele fica naquilo ali até, aí termina para sair postando na rede social e dizer que pregou e arrebentou, quebrou tudo. E quebrou tudo o quê? Então, é a minha fala aqui na perspectiva mais homilética, né, dentro da pregação, o que foi o movimento pentecostal no início do primeiro século, e o que é, finalmente, o movimento evangélico brasileiro atual, pós-moderno, de muita superficialidade, no púlpito, de uma teologia que não responde mais às perguntas do hoje. Nós temos teologias aí que querem dar respostas para perguntas que não são mais feitas. São perguntas, mas são perguntas que não... Essas perguntas foram feitas lá no século XVI, então essa resposta aí é para o século XVI. Mas o século XXI, quais são as perguntas do século XXI? Quais são as perguntas do homem pós-moderno? Quais são as perguntas dos nossos filhos, dos nossos adolescentes? Nós temos que oferecer respostas para as perguntas deles hoje. Mas nós queremos insistir com uma teologia muitas vezes que quer responder perguntas que já foram feitas lá atrás e que já foram respondidas lá atrás. Então, basicamente, é essa proposta que eu faço aqui no livro, é essa provocação, é esse o desafio que nós temos de lutar agora por uma igreja que seja relevante, uma igreja que resgate a centralidade da fé e a centralidade da mensagem do Evangelho. Amém.